Bom, pessoal, dando sequência, indo já quase para o finzinho, a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela vai se concentrar nas contas do PL, né? E como essas contas do PL sofreram alterações. E por que isso, né, pessoal? Por que uma demonstração só para elas? Simples. Porque as mutações das contas do PL, elas nem sempre irão para o resultado. Elas podem ficar restritas ao PL. E se a gente não abrir essas movimentações para o investidor, para aquele usuário da informação contábil, ele não vai entender, por exemplo, como é que as reservas se modificaram, se constituíram, foram revertidas. Ele não vai entender como o patrimônio, o capital social se modificou, ele pode ter até mesmo diminuído. Como é que isso aconteceu? Como? De que forma? Então, como as contas do PL têm uma movimentação própria e nem sempre resvala para o resultado, se transformando em receita ou despesa, então algumas dessas movimentações aí, elas ficam muito concentradinhas, fechadinhas na caixinha do PL. Então é necessário que a gente abra e a gente evidencie isso numa demonstração separada. Qual que é então, ou quais as contas que vão estar na DMPL? Primeiro, capital social. Isso daí é tranquilo, é a primeira conta do PL e é a que vai aparecer em destaque na DMPL, a primeira conta. Segunda, as reservas de capital, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que são elas. Terceiro, as reservas de lucro, né, que a gente também vai abrir para explicar. O próprio lucro líquido ou prejuízo do exercício. E a quinta conta, né, a última coluna lá, resultados abrangentes. E já que eu falei em coluna, como que se apresenta uma DMPL? Então basta a gente se lembrar de um Excel, onde você vai ter linhas e colunas. Cada coluna do Excel é uma conta do PL. Então, a primeira coluna, capital social, reserva de capital, reservas de lucro, lucro líquido ou prejuízo e o resultado abrangente. E as linhas representam os eventos que provocaram a alteração nessas contas. Então, ela é uma matriz de linhas e colunas. Cada coluna, uma conta, cada linha, um evento específico relacionado à conta. Muito bem. Vamos rapidamente falar sobre a primeira e talvez a principal conta do PL, que é o capital social. E o que vem a ser o capital social, pessoal? É o investimento feito pelos sócios proprietários. É o montante de recursos que foi aportado. Esse capital social ele pode estar dividido ou em cotas ou em ações, a depender da natureza jurídica da sociedade. Se for uma sociedade anônima, capital social distribuído em ações. Se for uma limitada, distribuído em cotas. Muito bem, então, capital social, a primeira conta, a primeira coluna, né? Lembrando do nosso Excel, a primeira coluna da DMPL é relacionado ao capital. Segunda coluna, vamos lembrar do Excel, segunda coluna. Segunda coluna são as reservas de capital. Pessoal, e o que são reservas de capital? É o seguinte, são movimentações, são eventos que aconteceram na empresa, né, na entidade, e esses eventos eles trouxeram ou receitas, ou ganhos, ou perdas. Só que essas transações que foram realizadas e que geraram ganhos ou perdas, elas estão relacionadas aos sócios. Entendeu? Bora modificar, bora melhorar um pouquinho essa explicação. Então, as reservas de capital são valores que a companhia efetivamente vai receber, né? Pode receber, pode vir a receber, e que isso não é uma receita. Por que não é uma receita? Porque essa transação que gerou esse recurso, ou que vem a gerar esse recurso, essa transação, ela foi feita com os sócios. Elas estão relacionadas ao próprio capital, tá?
e ela não tem uma contrapartida de entrega de bem, ou produção, ou serviços. Vamos dar um exemplo para explicar melhor esse conceito da reserva de capital. Um exemplo mais comum é o ágio, né? Muito bem, o que vem a ser esse ágio na emissão de ações? Eu tenho meu capital social dividido em ações e eu vou aumentar o capital social. Vou emitir mais ações. Aí o que vai acontecer? Meu capital social vai aumentar. E eu vou para a bolsa, vou emitir as ações, débito de banco, quando eu receber o dinheiro, crédito de capital social, pelo aumento do capital, beleza? Então, só que essas ações, elas têm um determinado valor, chamado aí do valor nominal das ações, que é o valor da quantidade de ações, o volume financeiro dividido pela quantidade de ações. O valor nominal é o valor de face das ações. As ações, no estatuto, são escrituradas lá por R$2. Então, eu vou aumentar o meu capital e o valor correspondente a esse aumento é R$2 vezes a quantidade de ações que eu vou emitir. 1.000, 2.000, 1 milhão, enfim. Essas ações, quando vão para a bolsa, quando vão para a negociação, o que acontece com elas? O mercado estava doido por essas ações. Quando elas chegam no mercado, o preço sobe. Por quê? Tem muita gente querendo comprar e aquela quantidade limitada de ações. Então, o preço de 2, que era o preço, o valor de face, o valor nominal, vai subindo. Vai para 3, vai para 4. O que vai acontecer? Vai entrar no banco R$4, por exemplo. Mas quanto que é o referente ao capital social? R$2. E os 2 a mais, ou os 3 a mais que eu tenha recebido? O que é isso? É o ágio. Tecnicamente, isso é uma receita. Por quê? Porque é o ganho que eu obtive a partir da venda das minhas ações. Só que, pessoal, presta atenção. Com quem foi a transação? Foi uma transação feita com os sócios, os acionistas. 2, eu não tenho nenhuma obrigação de entregar produto ou serviço. Então, é um recurso que a entidade recebe, é um ganho que se teve em uma transação feita com os sócios, sem nenhuma contrapartida. Isso é reserva de capital. Reserva de capital são esses valores, são esses recursos, são esses ganhos. E pode ser que haja uma perda, que não é aqui o caso da gente comentar, porque é um pouco mais complexo, mas não somente pode ter ganho, pode ser que tenha uma perda. Mas, enfim, que acontece em uma transação que não é feita com qualquer pessoa, e sim com os próprios sócios. Então, de certa forma, está associado ao capital social e não tem nenhuma vinculação de entrega nem de produtos, nem de serviços, tá? Nem de mercadorias. Um outro detalhe que eu quero deixar claro é a diferença do ágio, que eu acabei de falar, e ganhos no mercado financeiro. O que é que a gente tem que entender? Tem que ficar bem claro isso para vocês. No mercado financeiro eu tenho 2 momentos. Eu tenho a emissão primária e eu tenho a negociação secundária. A emissão primária e a negociação secundária, ok? 2 momentos. O que vem a ser a emissão primária? É quando a empresa vai lá e oferece aquelas ações ao mercado pela primeira vez. Ou a empresa está abrindo capital naquele momento, ou ela está aumentando o capital que já existe. Tudo bem? Então, eu vou para o mercado e eu ofereço ações. Seja porque eu estou me transformando numa SA ali, ou a SA já existe e eu estou só aumentando o valor do capital. Não importa. O que eu quero dizer para vocês é que, naquele momento, aquelas ações estão sendo negociadas pela primeira vez. Eu vou debitar caixa e credito o capital social, porque eu estou ou aumentando meu capital social ou criando aquela empresa naquele momento. Tanto faz. Entrando dinheiro, crédito de capital social. Quando é que ocorre o ágio? Quando naquele momento, aquelas ações que estão sendo emitidas têm uma negociação com um valor superior ao valor estipulado lá atrás.
aquele ganho adicional é ágil. Pronto, passou. Você comprou essas ações. Então você é um investidor. E você comprou para negociar. Você comprou para vender depois. Então, no seu caso, na sua contabilidade, você debitou instrumentos financeiros, aplicações financeiras e creditou banco. Eu debitei banco e creditei o capital social. Quando você comprou, você pagou R$4. O seu débito lá de investimentos, de aplicações financeiras é R$4. No meu caso, eu vou debitar a caixa em 4, credito o capital social em 2 e os outros 2 é reserva de capital. Pronto, passou-se o tempo. A minha empresa é uma excelente empresa, muito boa, muitos lucros, muitos dividendos. Resumo da história, todo mundo vai querer essas ações. Mas as ações são finitas, cada um já comprou a sua. Em sua contabilidade, essas ações vão se valorizar no mercado. Vão sofrer acréscimo na bolsa, porque vai ter muita gente querendo comprar e poucas ações disponíveis. O valor sobe. Você, na sua contabilidade, vai debitar aplicações financeiras e credita receita. Ganho no mercado de capital. Eu não faço nada. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O meu ganho eu já registrei uma vez na abertura ou no aumento de capital, que foi a reserva. Dali para frente, ganho ou perda, é você que registra. Eu não. Entendeu? Então, a emissão primária é que vai gerar, na minha contabilidade, a reserva. A negociação secundária é com você, de você para com os outros acionistas, investidores, o que você quiser fazer com essas ações e que vai gerar na sua contabilidade ou um ganho, receita, ou uma perda, despesa financeira. Isso daí não me pertence mais. Eu já passei o abacaxi ou eu já passei o bônus para você. É você que registra o futuro. Eu só registro uma vez no momento inicial. E, finalizando o nosso ágil, eu não posso emitir ações com deságio. Então, se a ação vale R$2 e, porventura, ninguém quer comprar e o valor dela começa a cair, eu suspendo a negociação e não mais vou emitir ações. Eu, no máximo, posso ficar no 0 a 0, R$2. De 2 para cima, nunca de 2 para baixo. Ressaltando que, exceto o ágil, existem outras situações que não vem ao caso, que pode gerar uma redução na reserva de capital. Bom, aí a pergunta, né? Para onde vão as reservas de capital? O que a gente vai fazer com elas? Eu constituo, ela vai estar lá no meu PL, e aí para onde que elas vão? Primeiro lugar, pode absorver prejuízos. Então, se a empresa der um baita prejuízo, gigante mesmo, que absorver todas as reservas de lucro e ainda assim o prejuízo está lá berrando, entra a reserva de capital e amortece o prejuízo. Segundo, para aumentar o capital, então eu pego, debito a reserva, credito o capital social e aumento o valor do meu capital social. E, em terceiro lugar, não menos importante, elas podem se transformar, elas podem ser usadas para pagar dividendos de ações preferenciais. Lembrando, né, pessoal, que as ações podem ser ordinárias, quando dá direito a voto, e preferenciais. Dividendos de ações preferenciais podem ser pagas aí pelas reservas de capital. Segundo, reservas de lucro. Reservas de lucro é fácil de entender. Você tem o lucro da empresa, o lucro líquido, R$100 mil. O que é que eu vou fazer com esse lucro? Qual é o destino que eu vou dar a esse lucro? Eu vou pagar dividendos. Beleza, tudo? Não, tudo não. Uma parte, não é uma parte. E o que sobra? O que sobra é exatamente o conceito da reserva de lucro. São as destinações do lucro.
Claro que você vai tirar os dividendos. O dividendo não é reserva, o dividendo é um passivo, um dividendo a pagar. Mas, exceto isso, o que sobrou, as destinações são reservas de lucro. E existem, no nosso país, muitas reservas de lucro, tem 7. No nosso caso, em Societária 1, a gente não vai ver as 7. Vamos ver algumas delas. Então, quais são as reservas de lucro que nós iremos ver? Primeiramente, a reserva legal, que tem esse nome porque ela está prevista em lei, na Lei 6.404. Então, a reserva legal, ela está prevista na Lei 6.404 e representa 5% dos lucros da empresa, do lucro líquido. Então, se ela tem R$100 de lucro, R$5 eu destino para a reserva legal. Débito de lucro, crédito de reserva legal. Constituo a minha reserva legal. Esse valor, ele tem um limite, não é? Que é justamente quando ele chegar a 20% do capital social. Então, eu vou debitando o lucro, creditando a reserva. Debitando o lucro, creditando a reserva, ela vai subindo lá, né? Meu cofrinho vai subindo. Quando esse valor chegar em 20% do capital social, eu já posso deixar de constituir a minha reserva legal. E a gente faz essa destinação do lucro com que finalidade, né, pessoal? Por que eu tiro isso obrigatoriamente na lei? Para preservar o próprio patrimônio. Porque, veja só, se eu tenho R$100 de lucro e eu distribuo R$100 de dividendos, a empresa fica sem uma poupança. Então, a reserva legal faz assim, não, você não pode distribuir 100. 5 você guarda. Distribua 95, pelo menos. Então, eu pego dos R$100 de lucro, guardo 5, reserva legal, e distribuo para dividendos os 95 restantes. Claro que isso é um exemplo bem simples, mas é a ideia que eu quero passar, que ela, de fato, serve para proteger o próprio patrimônio da empresa, tá? Então, a primeira, reserva legal. A segunda, que a gente também vai estudar nos exercícios, é a reserva estatutária. E tem esse nome porque está prevista no Estatuto da Sociedade Anônima. Daí dizer que reserva estatutária só serve para SA. Já a legal não, tá, pessoal? A reserva legal pode ser usada por limitada, pode ser usada por SA, tanto faz. A estatutária não, porque ela está prevista no Estatuto. O Estatuto é o contrato social de uma sociedade anônima, tá? Muito bem. E o que vem a ser a reserva estatutária? Mais ou menos assim. Do lucro líquido, tira a legal e reserva aí outros tantos por cento para alguma finalidade específica, para algum movimento futuro que a empresa queira fazer. O detalhe importante aqui, a legal é assim, R$100 de lucro, 5% de reserva legal, tiro, só distribuo quanto? 95. A estatutária, ela não pode diminuir os dividendos. Então, se eu quiser distribuir, pessoal, R$95 de dividendos, nesse ano eu não tenho reserva estatutária, entendeu? A estatutária é o seguinte, distribui 50% do lucro ajustado. Como assim 50%? R$100 de lucro, 5 da legal, sobrou quanto? 95. Dos 95 eu tiro 50%. Dos outros 50%, eu constituo a reserva estatutária. Então, a reserva estatutária ela vai ficar sendo feita a partir do lucro que não foi distribuído como dividendos. Então, eu tinha 100, tirei 5, ficou 95. 95, distribua 40, beleza. Do que sobrou, uma parte prevista no estatuto é reserva estatutária. Sim, mas e o que ficou? Veja, eu tinha estatutária, sobrou uma outra parte. Essa outra parte eu faço o que com ela? Reserva de retenção de lucro. Então, a reserva de retenção de lucro, literalmente, é aquele finalzinho, a raspa do tacho, que não foi para canto nenhum.
Aí a gente pega e coloca ela nessa continha de retenção de lucros. Então, pessoal, esse é o conceito das reservas, é dar destino ao lucro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: para onde vão as reservas de lucro? Ora, novamente, ou para amortecer os prejuízos, e aí chegou o prejuízo, as reservas são consumidas, as de lucro. Para pagar dividendos, sim, por que pagar dividendos? Porque tem um detalhe. Mais uma vez eu volto para o meu cofrinho, vou botando lá reservas de lucro no meu cofrinho, vou botando, e esse cofrinho vai aumentando. Chega num determinado momento que ele está no valor muito alto, ou seja, ele está do tamanho do capital social. Então o capital social é de 1 milhão, reservas de lucro de 1 milhão. E agora, o que é que eu faço? Mais reservas? Não. Quando o valor da reserva de lucro ultrapassar o valor do capital social, aquela diferença das duas, uma. Ou eu entrego para o acionista como dividendos, porque o que vocês têm que entender é que de quem é o lucro? É do acionista. Se eu não dou para o acionista agora, em algum momento ele pode requerer, porque o lucro é dele. Se eu reservo como reservas, eu não posso sair aumentando meu cofrinho de forma maluca. Tem uma hora que esse cofrinho vai ficar tão cheio que vai ficar maior do que o próprio capital. Aí o acionista vai dizer assim: ei, me dê aqui essa parte que é minha. Então, ou eu distribuo para o acionista, ou eu aumento o próprio capital social da empresa. Então, reservas de lucro: aumenta o capital, distribui como dividendos ou amortece os prejuízos. E por fim, a última linhazinha, né, que é a linha da retenção de lucros, ou seja, eu tive o lucro líquido, constituí a reserva legal, distribuí dividendos e ainda, entre aspas, ficou uma quantidade de recursos. Essa última, então, é a reserva de retenção de lucros. Vamos agora olhar a DMPL coluna por coluna, ok? Iniciando pelo capital social, saldo inicial de quanto? 50. Mais 10 do aporte de capital. Mais 20 da transferência de reservas. Final, 80. Ok? Reserva legal, eu tinha quanto? 1.000. Mais 1.500 da transferência do lucro líquido para a reserva legal. Final, 2.500. Reserva de retenção de lucros, eu tinha quanto? 20. Menos os 20.000, porque aqueles 20 foi todinho para o capital social. Depois é que entrou, no final, 8.500. Saldo total, 8.500. Lembra que eu falei do lucro? Começa com quanto? 0. Distribui, entra o lucro líquido. Distribui, termina com quanto? Com 0. E esse é o detalhe. O lucro líquido, ele começa com 0, tem que ser todo destinado para reservas ou distribuído como dividendos. E aí o final, né, que é o total. Lembrando, né, pessoal, que a DMPL fecha, como fecha o balanço, né? Ou seja, o total das contas na horizontal tem que fechar com o total das contas da vertical. Então, se eu somar na vertical 71 mais 10 mais 30 menos 20, vai dar quanto? 91. Na horizontal, se eu somar 80 com 2.500 com 8.500, vai dar também 91, tá? Então, essa é a nossa DMPL. E para finalizar, o melhor de todos, né? É brincadeira, né, pessoal? Ninguém gosta dela. Mas são as notas explicativas. Elas são parte integrante das demonstrações, são obrigatórias e todos nós vamos aprender a fazer as notas. Lembrando que ela tem como objetivo aí apresentar informações adicionais ao balanço, ADR, ADMPL, aos fluxos de caixa, não é? Essas demonstrações elas vão ser adicionadas, vão ser acrescentadas, vão divulgar mais informações, tá? E elas são obrigatórias
para as demonstrações. Pessoal, com isso a gente encerra essa primeira parte, não é, da apresentação da videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E vão ser acrescentadas outras aulas. Uma delas específica é sobre o fluxo de caixa, pessoal. Vai haver uma aula específica sobre a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, mas isso vai ficar para depois. Por hora, o que nos interessa é o que nós acabamos de ver: balanço DR, DRA, DMPL e notas explicativas. A todos, um bom estudo. Existe o fluxo de caixa, que é o que a gente vai chamar aqui dos benefícios gerados, e existe a demonstração do fluxo de caixa. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a receita, né? A receita são aumento. O que vem a ser receita? O aumento dos benefícios econômicos gerados, ou a partir do aumento do ativo ou da redução do passivo. Esse é o conceito de receita. O que são benefícios econômicos? Né? Benefícios econômicos serão prováveis fluxos de caixa, se converterão em prováveis fluxos de caixa, ou seja, em ingressos de recursos efetivamente falando. Então, quando a gente falar de benefícios econômicos, na verdade, a gente está querendo falar de futuros prováveis fluxos de caixa que virão para a empresa, trocando em miúdos, dinheiro que vai entrar a partir daquela transação, seja ela qual for. No entanto, existe uma demonstração, que é a DFC, que vai tratar especificamente de mostrar como que esses fluxos de caixa apareceram. E aí a gente vai abrir essa explicação. Então, o fluxo de caixa ele pode vir a partir de atividades operacionais, a partir de atividades de investimentos e a partir de atividades de financiamentos. 3 grupos de atividades com seus respectivos fluxos. Isso é a DFC, é a demonstração dos fluxos. Mas quando a gente falar, por exemplo, né, de uma venda, aí essa venda foi feita a prazo, então é necessário descontar esse fluxo a valor presente. Eu estou falando especificamente do fluxo de caixa dessa venda. Descontar a valor presente esse fluxo de caixa. Isso é uma coisa. A demonstração do fluxo de caixa é outra coisa. Eu vou juntar todos esses fluxos das mais variadas naturezas e eu vou apresentá-los de forma colocada na literatura, que é operacional, investimento e financiamento. Mas a DFC, particularmente, a gente vai ver ela depois de 3 aulas, né? Depois que a gente falar do AVP e falar do estoque, aí a gente vai falar da DFC.